Olá a todos vocês do nosso canal. Estamos iniciando aqui uma entrevista bastante legal sobre um assunto que é muito polêmico e a gente gostaria de dar nesse momento aí esclarecimentos e poder ajudar as pessoas no sentido de quando a gente fala sobre a morte e também sobre as questões do luto. Então, por isso, a nossa preocupação com isso, a gente que trabalha, né? Para quem me conhece já ou para quem não me conhece, eu sou o Marco Mansur, trabalho no segmento de plano de assistência funeral e durante esses anos a gente atendendo os nossos clientes e nos diversos segmentos da assistência funeral, a gente vem acompanhando, né, a vivência do luto e as dificuldades que as pessoas têm em passar por esse momento, por essa fase do luto, né? Então a gente sente essa dificuldade e a gente busca também esclarecer essas dúvidas e auxiliar os nossos clientes. Para isso a gente foi buscar no mercado uma especialista no assunto, né? Ela trabalha com isso, desenvolvendo um trabalho bastante bacana e é especialista no assunto para falar sobre a questão da morte e a vivência do luto. Também em algumas questões, ela é especializada em tanatologia, então vai ajudar muito a gente a entender mais sobre isso e nas questões que a gente quer mostrar e auxiliar o nosso cliente no entendimento sobre morte e a vivência do luto. Aqui com a doutora Fernanda Rezende, tá? E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu currículo, para que o nosso público pudesse conhecer você melhor. Fernanda. Quero agradecer a disponibilidade, né, de você trazer aí esse espaço para poder falar um pouco do meu trabalho, da importância que é o cuidado, né, nesse processo de luto. E de uma forma breve, a minha experiência dentro do consultório, muito tempo dentro do hospital também, à beira-leito de UTI, à beira-leito de cuidados paliativos, da qual eu pude aí nos últimos 12 anos, né, falar um pouco, cuidar um pouco dessas pessoas, acompanhar as pessoas até o final da vida e muitas vezes acompanhar os familiares. Em paralelo a tudo isso, eu também tenho um consultório, da qual muitos procuram após a morte do seu ente querido, e é feito todo um trabalho, todo um processo com essas pessoas já no processo do enlutamento após a morte, né? Paralelo a isso, eu estou sempre fazendo cursos, ministrando cursos, auxiliando os profissionais, tanto da psicologia quanto da saúde, da área de educação também, porque é muito importante, Marcos, quando a gente fala também desse processo da vida e da morte de uma maneira natural, né? Então, a gente também tem uma fantasia, e talvez a gente possa falar isso num outro momento, de como abordar a questão da morte também com as crianças. Então, se a gente pensa numa educação para a morte, levar esse assunto para dentro das escolas, é o que você comentou muito também, da questão da prevenção. Então, a gente não precisa viver, né, propriamente dito, o processo da morte para a gente começar a falar de um ciclo que faz parte da vida. Sim. Né? Então, além da parte educacional, com os profissionais da área da saúde, e da psicologia e da medicina, a gente também falar com os educadores, a gente também falar com a população de uma maneira geral. E um projeto mais recente, da qual eu estou realizando, é fazer grupos de apoio com enlutados. Então a gente vai percebendo que além de alguns casos a pessoa necessitar, a família necessitar de um apoio de um profissional, os próprios enlutados compartilhar as experiências também pode ser de uma ordem terapêutica. Então percebe que o trabalho de um psicólogo ele vai além das quatro paredes de um consultório. Com certeza. Né? Então falar de humanização também é importante. Eu fiquei até você falando sobre as questões de conversar, né, com o enlutado e falar sobre o assunto. Acabei assistindo, né, um trabalho que você fez, inclusive foi no cemitério, no Jardim da Colina. E eu fiquei impressionado, porque naquele momento algumas pessoas
se reuniram, né? Que você conseguiu trazê-los para falar sobre a dor deles, né? Para falar sobre o sentimento, a tristeza, a saudade. E foi muito bacana porque eu achava que seria muito difícil para aquelas pessoas naquele momento ali discorrer sobre isso. E você conseguiu naquele momento fazer com que eles expressassem essa dor. E no final a gente viu que eles saíram muito mais leves, né? E com um sentimento de estar resolvido ali naquele momento, aquele sentimento de falta, de saudade, de perda, de tristeza, de raiva. Sim, a gente sentiu que porque é tudo junto, né? O luto, ele é um processo dual, né? Ele é um processo singular, é da história de vida de cada um e tem a ver com o vínculo que o enlutado tem com a pessoa que faleceu. Mas falar desse processo, ele é universal. Todo mundo vai passar em algum momento na nossa vida por um luto por morte. Sim. O luto de diversas perdas a gente encontra o tempo todo, do nosso nascimento à nossa própria morte, né? Mas o luto por um ente querido, em algum momento da sua vida, a gente vai se deparar com isso. A gente sempre espera que isso nunca aconteça, mas é fato. O preço que pagamos por viver e por amar é saber que um dia vamos perder. Né? Então, a única forma que você tem de não entrar em contato com o processo da perda e do luto é não amando, é não se vinculando. Né? Isso é da natureza humana, todos nós precisamos, né, de relações, de troca, de constituição. Mas eu só discordo de um ponto que você trouxe, no sentido assim, eu achei que eles não fossem falar diante do sofrimento. Né? O sofrimento está aí, e ele tem diversas nuances. O que eu escuto muito dos meus pacientes enlutados, das pessoas das quais eu acompanho, é o fato deles não conseguirem ter um espaço para poder falar sobre o sofrimento. Né? Sim. Quanto tempo demora o luto? Não existe isso. O luto é de cada um, né? Ele tem, a gente pode pensar que ele tem diversos momentos, não é nem fase, né? Porque não é passar por uma fase e logo vai ser a outra. Isso não existe. Né? Há anos atrás você até tinha essa concepção, mas hoje a gente já consegue olhar o luto de uma outra maneira. Por isso que a gente fala que o luto é dual. Então existem momentos, existem, né, situações da qual tem maior intensidade ou menor ou maior intensidade. Se sabe-se que no momento da morte ali, né, a informação logo em seguida, você tem uma fase de quase entorpecimento. Você até comentou no começo da entrevista, né, essa sensação de que a pessoa talvez, né, não tenha sentido, tomada por aquilo sem saber o que fazer e fica meio que um transe. Exato. Aí alguns levam mais tempo, outros menos tempo, né? Então se sabe que no momento da notícia da morte, né, tem uma reação de maior engessamento, de um desespero maior. Mas a experiência que você vivenciou lá no Jardim da Colina eram de pessoas que já vivenciaram esse momento inicial. Tanto é que elas estavam no dia 2 de novembro, né, prestando as suas homenagens aos seus entes queridos, né? E isso também é muito importante, Marcos, a gente dá espaço para a sociedade ritualizar a sua dor. Numa sociedade da qual a gente vive, que a maioria de nós vivemos conectados numa rede social, da qual tem uma ditadura do belo, do bom, do feliz, né? Falar da dor, expressar o sentimento, expressar o pesar do luto, não tem espaço. Então, aquilo que você observou no dia 2 de novembro, dentro de um contexto, né, dentro de um espaço, que era o cemitério, que era o espaço, né, ali da cremação, a gente validou aquela sensação. Não é que eles sentiram mais ou sentiram menos, porque cada um sentiu de uma forma diferente. Então, no meu entendimento, eles estavam precisando disso. Exato. É legal a gente abrir mais espaço para que eles possam fazer expressar esse sentimento, e até mesmo dentro da nossa casa, do nosso lar, a gente abrir espaço para falar sobre isso, ou chamar a pessoa para conversar, porque muitas vezes a gente fala, deixa ele ali, né? Deixa ele sozinho, quietinho. Então o ideal seria a gente trazer a pessoa para conversar. Sim. O mais saudável, né? Eu não sei se o ideal, mas o mais saudável seria que a sociedade pudesse falar disso de uma maneira mais natural.
Né? Até nós que trabalhamos com a dinâmica da vida e da morte, você dentro do seu segmento, eu dentro do meu segmento, sim. É muito difícil, mesmo a gente estar lidando ali constantemente com a morte biológica propriamente dita, muitas vezes a gente tem dificuldade de falar até o que se imagina. Então, quando eu morrer, o que eu gostaria? Né? E o cuidados paliativos dentro desse segmento que eu trabalhei, ele me trouxe muito essa maturidade. Então, não esperar o momento final da vida para poder falar sobre a morte. Então, você trabalha com o aspecto também da cremação. E aí, como que, se acontecer, porque um dia vai acontecer, né, Marcos? Mais cedo ou mais tarde. Isso é a única condição inerente, intransferível e universal para todo e qualquer ser humano. A gente vai morrer. Não tem volta. Ponto. Para isso não tem volta. Ponto. Qual que é a qualidade desta vida e qual é a qualidade desta morte? Culturalmente, a gente tem uma ideia da morte como algo macabro, como algo ruim, né? Bate na madeira. É verdade. Mas é uma natureza, faz parte. Como uma forma de defesa também, sim. né? Não dá para ficar o tempo todo pensando na nossa finitude também, porque senão a gente não caminha. Né? Então, de certa forma, se sabe dessa finitude, mas de um jeito ou de outro a gente precisa dar conta dessa questão. Mas trazer o aspecto da morte, né? Falar da importância da nossa ritualística, do nosso querer, do nosso desejo, eu acredito que isso é algo que a gente não tem nessa sociedade da qual a gente está inserido. Né? Mas voltando à questão do processo do enlutamento, desse espaço para que as pessoas que estão em sofrimento, né, precisam ter na sociedade, a gente entende que não tem regra, mas alguns cuidados que a sociedade, que o profissional, que vocês que estão ali no momento emergencial, que a gente pode pensar, né, no momento da morte, alguns cuidados, eles são importantes e são necessários. Né? É claro que cada caso é um caso, cada história é uma. A gente entende que algumas formas da morte, né? Então, formas mais trágicas, acidentes, morte por suicídio, a gente entende que a causa da morte em alguns momentos podem agravar esse processo do luto. Né? O que a gente pode pensar num luto mais complicado, num luto mais crônico, o que a gente precisa entender é que o luto por si só é uma reação natural diante da perda. Ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Tem que ser vivenciado. Tem que ser vivenciado. O ficar triste, a saudade, a dor da perda, né, a raiva em alguns momentos, isso ela vai existir de uma maneira geral. Ela precisa existir? Não. A gente entende que de uma maneira geral isso acontece. Mas a gente sabe que alguns cuidados no momento da morte, né, um processo de humanização, isso faz toda a diferença. Então isso é importante também que a gente consiga dialogar dentro de uma possibilidade de um cuidado diferenciado. Então a experiência, por exemplo, que eu trago do hospital era muito diferente quando a equipe dava a notícia da morte no corredor do hospital. E quando a equipe trazia a família num lugar mais, né, aconchegante, parava para dialogar. Então, o que a gente fala é que a maneira que se comunica a morte também ressoa muito no processo de luto. Faz muita diferença. Até mesmo quando a gente recebe notícia de falecimento de amigos, né? E hoje em dia a gente acaba recebendo até por WhatsApp. Então é complicado. Eu tenho casos da qual eu acompanho que a notícia foi dada por WhatsApp por um familiar. Da família. Dizendo da morte do filho. Né? Como é que fica isso? É muito, né? E aí também tem toda a ritualística que é importante, né, Marcos? Auxiliar essa família nessa ritualística, que é essa mudança, né, do real, da morte em si, da presença da pessoa para o simbólico, isso faz toda a diferença, né? Então percebe quanto a gente pode fazer dentro desse processo de sofrimento? Nossa, muito bacana, né? Enriquecedor, né? Legal, Fernanda. Pensando nisso, então, de que forma hoje nós, como sociedade, né, como parente, como amigos, como profissionais na área, como eu sou profissional na área hoje também, atuo há muitos anos, mas como que a gente hoje pode auxiliar no sentido de tornar cada vez mais, cada vez melhor, né, no sentido de falar sobre a questão da morte, conversar com o enlutado, abrir o caminho, né, para que ele possa falar conosco também, porque às vezes até
essa dificuldade também seja nossa, né? Também. Como que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa e caminhar junto? Acho que é uma pergunta muito importante, Marcos, que você coloca, né? Porque a gente tem muita preocupação do que falar e como falar, né? Cada caso é um caso, lembra? Cada enlutado vai expressar a sua dor de uma forma diferente. Cada enlutado vai ter o seu tempo de entrar em contato com esse processo. Então, não tem um jeito certo. Mas eu digo para você que a gente, até pelo medo, até pelo receio, até pelo o próprio sentimento de proteção, como a gente estava falando, né? Então, a dor do outro muitas vezes reflete na minha própria história. Então, ver uma mãe que perdeu um filho, muitas vezes também pode remeter à minha sensação de estar no lugar dela, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Eu imagino que tem algumas coisas que a gente não pode falar, né? E aí vai muito do tato da pessoa que está acompanhando esse lutado. Então, logo isso vai passar, logo vem a saudade, logo mãe principalmente que perde um filho jovem, você ainda é jovem, você pode engravidar de novo. Muitas vezes as pessoas que estão em volta, os amigos, os familiares um pouco mais distantes, às vezes eles não têm paciência com o enlutado. Porque o enlutado, na maioria das vezes, Marcos, ele precisa contar da sua história, né? Ele precisa relembrar os últimos instantes, ele precisa lembrar das experiências. São as lembranças que agora ficam, né? Então, o ente querido faleceu, mas o que o enlutado tem? As lembranças, as experiências. Então, é muito recorrente o enlutado contar, recontar, né? Mas nem sempre ele também quer falar da pessoa, do ente querido. E às vezes ele quer falar de outras coisas, ter outras, né, compartilhar outras experiências. E muitas vezes quem está do lado de fora não sabe como lidar, né? Então é recorrente a pessoa falar assim: Fernanda, é aniversário da minha filha, eu queria chamar a fulana que perdeu o filho. Será que eu devo ou não? Eu digo, pergunte a ela. Deixa ela, né, responder. Porque às vezes ela pode estar em momentos que ela está reclusa, né? Que essa mãe não quer conversar com ninguém, mas tem momentos talvez que ela queira estar compartilhando outras experiências. Então acho que o melhor caminho, se existe um melhor, é perguntar para o enlutado, né? O que eu posso fazer para te ajudar? De que maneira eu posso te ajudar? Né? O que a gente pode fazer juntos? Porque às vezes, ainda mais no início desse processo de luto, às vezes é um sair de casa, é caminhar um pouco o que ele precisa, mas em outros momentos ele precisa ficar quietinho e ser respeitado também nesse momento de solidão. Então, percebe que é muito subjetivo e muito singular, não existe uma regra, existe possibilidades. Você perguntando, ele mesmo indica o caminho, né? Porque a dor é dele. A história dele não é nossa. Sim. Nós podemos nos compadecer com a história do outro. E acho que isso também é muito humano. Isso também é muito brasileiro também, né? A gente tem essa... E é bonito, né? Bonito, dá sentido para a vida, né? Geralmente quando a gente tem grandes catástrofes, a gente vê isso de uma forma muito intensa, né? Então, diante do sofrimento do outro, existe uma tendência à compaixão, ao compadecimento. A questão, Marcos, é que com o passar do tempo, quem está distante do enlutado, a rotina se organiza, né? A rotina volta. Então, diante desse processo, é natural que a vida comece a ter uma rotina. Mas o enlutado, não. Ele às vezes não está pronto. Ele não está pronto, ele não consegue. E tudo bem, cada um tem uma forma diferente de lidar com o processo. Diante da perda de um ente querido, ao entorno há uma família, há um núcleo social. Vai existir, né, o luto dessa família, mas cada membro dessa família vai vivenciar a dor da perda de forma diferente. Então a gente tem uma constituição social, a gente tem o entorno desse enlutado, mas a gente tem o singular. O que é certo? Não existe. Para cada pessoa. Bom, Fernanda, chegamos aqui ao final dessa entrevista, mas muito enriquecedora. Obrigado, agradeço de coração esse ensinamento que você trouxe para a gente, né? E era isso que a gente queria, né? Nesse começo, mostrar um pouco do que a gente pode oferecer
de aprendizado e de conhecimento como uma profissional da área. E o nosso canal vai ficar aberto agora para que a gente, até gostaria de fazer um segundo convite, né, já preparando aqui para um próximo convite, e trazer mais assuntos assim à tona, para que a gente possa ajudar as pessoas, né? E para que a gente também, dentro do nosso trabalho, a gente vai aprendendo também a lidar melhor com essas situações e com as pessoas que atuam com a gente. Gostaria de agradecer, deixar as considerações finais, o que você pode falar mais para a gente, e fica aí um segundo convite para uma próxima entrevista, tá? Acho que a questão de falar da vida e da morte, ela é interminável, né? Então, eu espero que não tenha conclusões, que tenha aberturas e que tenha caminhos. Eu vejo o luto desta forma também, Marcos. O luto é um caminhar, né? E aonde chega esse caminho? Talvez alguns enlutados, né, tenham essa sensação de que... E eu também penso assim, diante do luto, diante da perda, enquanto o enlutado viver, ele vai lembrar do seu ente querido. Mas, de um jeito ou de outro, há possibilidade de retomar a vida, né? De conseguir se organizar sem aquele ente querido por perto. Mas é um processo muitas vezes árduo, mas a gente pode auxiliar. Seria ótimo se a gente pudesse tirar a dor daquela pessoa, mas no começo, né, é uma condição diante do vínculo. Só sofre quem amou muito. E acho que isso é o que fica para o enlutado, né? O amor sempre vai ser maior que a morte, não tem como. Porque a morte é o fim de um corpo, mas a experiência, a história, ela sempre vai transcender essa dor. O que para nós profissionais, né, ou pessoas que estão próximo, cabe o acolhimento, cabe o contorno, mas a dor é dele. Não vamos intensificar essa dor com os nossos manejos mais agressivos, mas vamos acolher. Mas o caminhar é do enlutado. A gente pode acompanhar, mas a gente não pode evitar. Muitas vezes esse caminhar dolorido, árduo, mas é o caminhar. A vida é isso, né? Necessário. A vida é o fluir. Então, obrigada por ter essa disponibilidade de falar um pouco sobre isso. Muito legal, muito bacana. Obrigado a você também, tá? Estamos chegando ao final dessa entrevista e gostaria de agradecer ao nosso público, para vocês que estão assistindo e os que vão assistir também, tá? Legal, bacana. Até a próxima. Só deixar o meu contato aqui, só para a gente poder? Boa, bacana. Então, eu sou a Fernanda Rezende, psicóloga, e aí eu tenho uma página e um site que tem outras informações, quem quiser conversar um pouco, quiser um pouco mais de informação. Então, é o fernandarezendepsico.com.br fernandarezendepsico.com.br. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Com certeza. Obrigado a todos e até a próxima.